Olá, investidores! Este aqui é o seu canal Vou Ganhar Dinheiro Hoje. E aí, você tem ganhado dinheiro aí nesses dias de alta da bolsa? Toda semana a bolsa está em alta e se você é investidor, se você é um investidor experiente, você está surfando aí nessa onda, né? É muito importante nós surfarmos aí nesta onda. Agora, quem comprou ações, comprou, ainda dá para achar um aqui e acolá, né? Quem comprou lá na baixa, agora tá podendo o quê? Usufruir, vender. Ou então deixar lá, né? Quem é buy and hold, né? Deixa lá. Vai só comendo o dividendo, né? Mas quem comprou ação barata lá, tem ação que subiu aí 10, 15, 20% até mais. Então, esse é o momento de ganharmos dinheiro na bolsa. Os fundos imobiliários também estão subindo e tá difícil achar fundo imobiliário para comprar. Mas aqui e acolá acha um. Mas o que eu quero dizer para você aqui neste dia é falar sobre como você constrói a sua riqueza. Como você constrói o seu patrimônio. Para se construir o patrimônio, primeiro você tem que crer. Você tem que crer, você tem que acreditar. Porque muitas pessoas elas não constroem o patrimônio dela porque elas não creem, elas não acreditam que pode. Ela sempre vai dizer, eu não posso. Eu não tenho. Não dá certo. Eu não entendo. Eu não compreendo. Eu não sei. Isso não é para mim. Elas vão sempre colocar uma dificuldade para não fazer. E quando você coloca uma dificuldade para não fazer uma coisa, você não vai conseguir. Então, primeiro de tudo, você tem que crer, acreditar que pode chegar lá. Eu não sei quanto você ganha, eu não sei quanto você recebe por mês, se você é assalariado, CLT, ou se você é um pequeno empresário, um autônomo aí que vende alguma coisa na rua. Mas de uma coisa eu sei, se você crer, você vai chegar no seu objetivo que você quer. Porque tudo é possível que crê. Este canal aqui é um canal de finança. Eu falo de finança, mas eu falo de finança à luz da Bíblia, né? Então os cristãos que estão me ouvindo, eles sabem muito bem o que é isso. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos que estudar a Bíblia, porque a Bíblia é uma fonte de sabedoria. Tem tudo na Bíblia. Tem gente que pensa, não, dinheiro não tem nada a ver com a Bíblia. Tem. Na Bíblia também tem bons exemplos, tem como construir também riqueza. É óbvio que a Bíblia ensina como que a gente constrói, como que a gente consegue as coisas. A Bíblia ensina. Mas e aí, como que eu consigo construir uma riqueza aprendendo na Bíblia? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, e verso 25, vou até abrir aqui, eu vou te mostrar como é que constrói riqueza na Bíblia, estudando a Bíblia. Capítulo 6 de Mateus, verso 33. Bom, eu vou ler o verso 33
Mas depois você pode ler todo o capítulo 6 do mundo diante para você entender. Se a mais buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas é que estão falando aqui. Quando você volta lá nos versículos anteriores, você vai ver que Jesus estava falando de coisas materiais. Coisas materiais. Ué, mas Jesus não estava falando de coisa espiritual? Sim, de coisa espiritual também. Material, porque o material vem do espiritual. Não é o espiritual que vem do material. As coisas ela vêm de cima para baixo, não é de baixo para cima. Preste atenção nisso. Então Jesus estava conversando e Jesus falou assim, ó, no versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer. Comer, comida, é coisa material, coisa daqui. Ou pelo que haver de beber. Beber é alimento, né? É coisa daqui. Nem quanto a vosso corpo, pelo que haver de vestir. Vestir é roupa, é coisa daqui, coisas materiais. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Jesus não falou de carro, porque naquela época provavelmente não tinha carro. Tinha jumentos, tinha... mas o que tinha naquela época ali. Então Jesus disse, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendo vós muito mais valor do que elas? Foi isso que ele falou, que Deus sustenta tudo. E Deus sustenta você. Mas como eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar? É porque eu tenho que ir para a igreja primeiro do que tudo, tenho que fazer as coisas primeiro. Também. Mas o que você precisa entender é que isso aqui está falando com relação a fé. E no início do vídeo eu falei que para você conseguir fazer um patrimônio, você tem que primeiro crer. Você tem que crer, porque se você não crê em Deus, porque tudo vem de Deus. Se você não crê em Deus, como que você vai conseguir as coisas? Como que Deus vai te conceder aquilo que está pedindo? Fica complicado, né? Você tem que crer em Deus, crer que Ele existe. Crer que você realmente, que você não pode, mas que Deus pode. Então, quando você se acha, não é você dizer assim, eu não posso. Tem gente que fica chorando, me engano, diz, eu não posso fazer isso, eu não vou fazer porque eu não posso. Não é isso que eu estou falando. Lá dentro de você entende que a capacidade ela não é sua. Mas é Deus que nos capacita. Você não pode, mas Deus pode. A partir do momento que você se dispõe a dizer assim, eu vou fazer, vai dar certo. Você começa a verbalizar, fala assim, eu vou fazer, eu vou conseguir isso, eu vou abrir esse negócio aqui, eu vou fazer isso, eu vou tirar 10% do meu salário e todo mês eu vou investir. Não porque eu possa, mas quando você faz o esforço, aquele esforço que você faz, Deus, ele começa a contemplar a sua fé. Como você está crendo. Você está crendo que aquilo vai acontecer. Aí Deus te concede. É assim que a Bíblia fala. Primeiro lugar, Deus. Porque sem fé, nada acontece. Você está me entendendo bem? Sem fé, nada acontece. Você tem que acreditar. É a mesma coisa você tomar um remédio sem acreditar que aquele remédio é fazendo um efeito. Ele não faz efeito. Na verdade, não é o remédio em si que faz o efeito. Eu vou te falar uma coisa aqui, você vai até me ignorar. O remédio em si ele não tem um efeito nenhum. Mas é Deus que cura. Mas porque você tem que crer em Deus. Você toma o remédio, mas você tem que crer em Deus, que tudo vem de Deus.
e aí Deus a cura. Não é o remédio que cura. Complicou? Isso é uma pura verdade. Quando você vê pelo mundo espiritual, você começa a enxergar. Então, quando você começa a investir, a construir o seu patrimônio, independentemente da quantidade que você ganha, porque tem gente que ganha um salário mínimo e ele gasta todo o salário mínimo que ganha. Tem gente que ganha 10 salários mínimos e ele gasta todos os 10 salários mínimos que ganha. Porque a solução não é ganhar mais dinheiro ou menos dinheiro. A solução está em quando você acredita. É quando você começa a enxergar pelos olhos espirituais. O reino de Deus, a Bíblia diz que ele é tomado por força, por esforço. Você está se esforçando para fazer alguma coisa? Seja qualquer área, para me estudar sobre a Bíblia, para me falar sobre a Bíblia, sobre os investimentos, eu tenho que estudar sobre o assunto. Eu tenho um canal de leitura bíblica e eu estudo sobre a Bíblia, mas para me falar eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar me esforçando. Para me falar de finanças, eu tenho que ver sobre finanças, o que acontece, sobre a luz da Bíblia, tudo. Então, toda área que você vai se desenvolver, você tem que se esforçar. Se você é um médico, você tem que estudar sobre medicina, sobre o corpo humano, para você. Então, você está se esforçando, aí Deus te dá o conhecimento, que tudo vem de Deus. Não pense que vem de você, não pense que é porque você se esforçou, acho que é porque você foi atrás, você conseguiu. Não, não pense assim, porque não foi. Não foi, tudo vem de Deus. Você tem que ter essa mentalidade que tudo vem de Deus. Só que você tem que se esforçar para Deus te conceder. Porque eu gravei um vídeo aí, vai ter com a formiga preguiçoso. Porque o preguiçoso, ele fica só esperando cair, ele não faz nada e então ele não cresce, não se desenvolve em nada. Ele não lê nada, ele não entende sobre assunto nenhum. Tá? Ele não quer trabalhar, como que vai conseguir as coisas? Então Salomão diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Eu gravei um vídeo sobre isso. Depois você dá uma olhadinha aí, que tem um vídeo meu sobre isso. Então é muito importante nós entendermos essa questão espiritual. Se você quer atingir um objetivo, crer. Quando eu comecei a estudar em investimento, foi no ano de 2017. Eu não sabia nada, como ainda não sei, mas estou estudando e crescendo. Mas eu era leigo de tudo, eu comecei a ver, achava aquilo tão difícil, mas eu falei assim, não, eu vou estudar sobre isso, eu vou aprender. E fui estudando, aprendendo um pouquinho acolá. E hoje eu já posso falar alguma coisa de investimentos na Bolsa de Valores, e aí eu comecei a investir. E aí eu fiz o meu primeiro investimento em 2017 mesmo, no final do ano. E eu fiz um Tesouro Selic em renda fixa. Então eu passei a acreditar que eu podia investir na bolsa, que eu podia mudar. De lá para cá eu venho crescendo um pouco e aprendendo. E hoje eu já invisto em renda variável, né? Invisto em ações e fundo imobiliário. E já investi até no exterior, Bitcoin também, as criptomoedas. E as coisas vão se evoluindo. Cada vez mais a gente vai aprendendo. Quando a gente pega uma empresa, a gente começa a entender qual o ponto de comprar, o ponto de vender, se quiser vender, entendeu? A gente vai aprendendo tudo isso. Mas aí eu coloquei uma disciplina de todo mês eu investi uma quantia do valor que eu ganho, do meu salário. Eu sou empresário, tenho uma empresa e é uma pequena empresa, não é grande.
E aí tudo aquele valor que eu ganho por mês eu tiro um valor exato, né? Eu ia falando o valor, não quero falar o valor. E antes eu não tirava, porque eu achava que não dava. Fechava um mês assim, eu dizia, não sobrou nada e tal. Não, mas hoje o que eu faço? Eu tiro logo. Esse é meu pagamento, é como se fosse um salário para mim. Esse é da minha aposentadoria. Quando eu trabalho para o governo, não já tira aquela quantia ali para aposentadoria, para o INSS? Pois é, eu faço isso. Eu tiro e invisto. E a maneira que você vai investindo, você vai crescendo, daqui a pouco, só os dividendos que você está recebendo já vai cobrir o valor do aporte que você está fazendo todo mês. Isso está quase acontecendo comigo. Eu já tenho a metade de dividendos do valor que eu invisto por mês. Então vamos supor, se você tira R$ 100 todo mês para você investir, vai chegar uma época que você vai estar ganhando só de dividendos R$ 100. Com mais 100 você começa a investir 200, aí você começa a crescer mais ainda. Entendeu? Aí quando você coloca em disciplina, todo mês fazer isso, você fica viciado. Vamos dizer assim, né? O seu cérebro já está acostumado todo mês você tirar aquele valor. Eu já ponho como uma despesa, sabe? Eu já coloco lá na despesa do mês como despesa mesmo, tanto. Aí chega o meu, eu só faço tirar e investir, tirar e investir. Ih, mas como é bom. Mas se fosse para você dizer assim, eu não posso, não tenho, pronto. Você já tá dizendo que não pode, então aí você não consegue mesmo. Aí você só passa a dever, 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 dever. E aí comprando o cartão de crédito, se endividando mais ainda. E cada vez mais você vai acumulando dívida ao invés de estar acumulando patrimônio. Tem gente que é assim, ela acumula dívida. Isso já aconteceu comigo muito. Né? Ao longo de 10 anos, eu acumular dívida. Quando eu pensar que não, eu estou devendo 10, 20 mil reais. Mas como isso? Mas foi 10 anos acumulando. Se eu tivesse acumulando o patrimônio, eu teria esse valor também. Assim como você acumula dívida, você pode acumular também patrimônio, dinheiro. Se todo mês você tira, separa e investe aquele pouquinho, quando chegar aí com 10, 20 anos, você tem um patrimônio bom, você está ganhando juros, você está crescendo. Patrimônio líquido, PL. É quando você chega no final do ano e você faz as contas de tudo que você está devendo e de tudo que você ganhou. Aí você subtrai o que você ganhou pelo que pelas essas dívidas que você gastou. Você sabe o PL, patrimônio líquido. Se eu ganhei 20 mil reais no mês, ou no ano, né? Todo ano eu ganhei 20 mil reais. E aí eu somo o que eu gastei 10 mil reais. Eu ganhei 10 mil reais de patrimônio líquido. Aí eu vou olhar para lá, o dinheiro está lá investido. Isso. É bem aí mesmo. Mas tudo começa você acreditar. Deus, ele lhe capacitou. Deus, ele já te deu. Ele já te deu tudo o que você precisa. Você só precisa crer, acreditar. Você que é cristão, que lê a Bíblia, está passando por dificuldades financeiras. Olha, eu já passei muito por essas perrengues financeiros. E eu vou te falar uma coisa, muitas das vezes é desobediência nossa, como eu desobedecia muito a Deus nesse sentido. Eu fazia as coisas erradas, Deus estava me ensinando e eu fazia as coisas erradas. Mas como eu tenho que fazer para não errar? A questão não é não errar. Não existe ninguém perfeito. A questão é você obedecer a Deus, é você acreditar. Como é que eu obedeço a Deus? Por fé. É por fé, meu amigo. Só obedece a Deus por fé. Então, as coisas elas vão acontecendo a partir do momento que você tem fé. Porque se você não tiver fé, a Bíblia vai dizer, é impossível agradar a Deus. E se tudo vem de Deus, meu amigo, tudo vem de Deus. Se você não agradar a Deus, como que Deus vai te conceder
tais coisas que você está pedindo. Como? Você já pensou nisso? O vídeo está ficando longo, eu estou conversando aqui e o vídeo já está com mais de 20 minutos, então vou parar por aqui, mas pense nisso. Ouça esse vídeo até o final. Se você chegou aqui até o final, você é um bem-aventurado. Eu sei que você vai crescer, porque você é humilde para ouvir a voz de Deus. Ok? Muito obrigado. Não se esqueça de dar um like, de compartilhar, de ativar o sininho e se inscreva no nosso canal aí, ok? Até a próxima.